Já parou para pensar como a história de Portugal e da Inglaterra moldou o Brasil que a gente conhece hoje? Na segunda metade do século XVII, o Império Português estava por um fio. O sistema colonial que sustentou Portugal por mais de um século mostrava sinais de esgotamento. O mundo tinha mudado, outras potências europeias estavam crescendo e Portugal já não era mais o mesmo. A partir daí, o destino do Brasil foi traçado por uma nova lógica. Para sobreviver, Portugal precisaria se aliar a uma grande potência, e a escolhida foi a Inglaterra. Essa decisão marcou o Brasil de um jeito que a gente sente até hoje, mesmo depois da independência. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando Portugal se separou da Espanha em 1640, o país estava enfraquecido, com a economia um caos e sempre com medo de um novo ataque espanhol. Além disso, tinha perdido entrepostos comerciais importantes no Oriente e viu o Nordeste brasileiro ser ocupado pelos holandeses. Sem o comércio das especiarias e com o mercado do açúcar em crise, Portugal não tinha grana nem exército para proteger suas colônias. A única saída foi se associar a uma grande potência. E é aí que entram os acordos com a Inglaterra, firmados entre 1642 e 1661. Essa aliança mudaria para sempre a política e a economia de Portugal e, claro, do Brasil. Essa dependência era a única forma de Portugal manter sua soberania. Por mais estranho que pareça, assim como o negócio do açúcar, só deu certo com o dinheiro e o comércio dos holandeses. Portugal só continuou sendo uma potência colonial porque aceitou essa relação com a Inglaterra. Os privilégios dados aos comerciantes ingleses eram enormes. Eles tinham liberdade de comércio com as colônias portuguesas e até controle sobre as tarifas da alfândega. Na prática, como disse um estudioso da época, Portugal virou um vassalo comercial da Inglaterra. Os tratados eram sempre iguais. Portugal dava vantagens econômicas e a Inglaterra garantia proteção política. Um exemplo claro foi a entrega de Bombaim, na Índia. Em troca, a Inglaterra prometeu proteger as colônias portuguesas contra qualquer inimigo, numa cláusula que era até secreta. Mas essa aliança não resolvia o principal problema. A decadência econômica da colônia, que piorava com a crise do açúcar, as dificuldades financeiras continuavam. O dinheiro perdia valor e o sistema estava frágil. No final do século XVII, os portugueses perceberam que precisavam mudar a estratégia. Não dava mais para depender só dos produtos coloniais. Eles tentaram estimular a produção de manufaturas em Portugal e diminuir as importações, chegando até a proibir a entrada de tecidos de lã. Só que essa política não foi para frente. E aí, uma coisa nova mudou tudo. A descoberta de ouro no Brasil. No comecinho do século XVIII, o ouro brasileiro mudou completamente o jogo da dependência. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Methuen. Basicamente, Portugal abriu mão de desenvolver suas próprias manufaturas e entregou de bandeja para a Inglaterra todos os lucros que vinham da economia do ouro no Brasil. Em troca, Portugal garantiu sua posição política num momento super importante. O mesmo diplomata inglês que negociou esse tratado também conseguiu que Portugal participasse da Guerra de Sucessão Espanhola. Isso garantiu ao país uma posição favorável nas negociações de paz, onde Portugal teve reconhecido seu direito sobre a foz do rio Amazonas e a colônia do Sacramento, no Uruguai. Esses acordos, garantidos pela Inglaterra, definiram de vez o tamanho do território do Brasil. Olhando de longe, a gente vê que a economia do Brasil e de Portugal no século XVIII estava totalmente conectada à economia da Inglaterra, que era a mais forte da Europa. O ciclo do ouro funcionava como um grande sistema, mas Portugal era só um intermediário, pegando uma fatia pequena do bolo. Para o Brasil, o ouro trouxe mais gente, mudou a cara da população. Com mais europeus e proporcionalmente menos escravizados, para a Inglaterra foi ótimo. Estimulou a indústria, o comércio e fortaleceu seu sistema financeiro. Mas para Portugal, o ouro foi só uma ilusão de riqueza. Como disse o Marquês de Pombal, era uma riqueza falsa, porque até os trabalhadores das minas usavam produtos ingleses. Mesmo percebendo isso, Pombal não conseguiu quebrar essa dependência, que já era parte da estrutura. No final do século XVIII, a mineração começou a decair. A Inglaterra, por outro lado, estava a todo vapor com a Revolução Industrial e precisava de novos mercados para vender seus produtos. As antigas regras mercantilistas já não serviam mais. O Tratado de Methuen, aquele que beneficiava os vinhos portugueses, começou a ser criticado. Em 1786, a Inglaterra fez um acordo com a França e os privilégios dos vinhos portugueses foram praticamente eliminados. Era o fim da única vantagem econômica que Portugal teve em mais de um século de dependência. Com o fim do ouro, o mercado do Brasil e de Portugal já não era mais tão importante para os ingleses.
E chegamos à independência do Brasil, que aconteceu de um jeito bem peculiar. A vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, fugindo de Napoleão e protegida pelos navios ingleses, garantiu que o poder continuasse nas mesmas mãos, mas também passou para o Brasil todos os privilégios econômicos que a Inglaterra tinha em Portugal. Os acordos de 1810 deram aos ingleses aqui no Brasil os mesmos direitos de antes, como tarifas de importação mais baixas. Então, mesmo que o Brasil tenha se tornado um país independente em 1822, ele continuou por muito tempo sob o domínio econômico da Inglaterra. Um tratado de 1827 só confirmou essa situação, limitando a soberania econômica do nosso recém-criado país. A primeira metade do século XIX foi um período de transição. O Brasil conseguiu manter seu território unido, mas as dificuldades econômicas causadas pelos privilégios ingleses enfraqueciam o governo e geravam conflitos internos. Foi aí que o café entrou em cena. Com a expansão do café, o Brasil começou a vender muito para os Estados Unidos, que se tornaram nosso principal comprador. Essa nova conexão deu mais autonomia ao Brasil em relação à Inglaterra. Quando o tratado com os ingleses venceu, em 1842, o Brasil conseguiu resistir à pressão para renová-lo. Com isso, o governo pôde finalmente aumentar as tarifas de importação, fortalecer suas finanças e consolidar sua autoridade em todo o país. Do ponto de vista político, a herança colonial tinha ficado para trás, mas a estrutura econômica do Brasil continuava a mesma, baseada no trabalho escravizado e na exportação de produtos como o café. A falta de crises internas mais fortes acabou atrasando a nossa industrialização. Foi só na segunda metade do século XIX, com a expansão do café e as crises que ela gerou, que começaram a surgir as condições para o Brasil finalmente ter um sistema econômico mais autônomo. É nesse momento que a gente pode dizer que a etapa colonial da nossa economia terminou de vez, abrindo caminho para um novo ciclo na história do Brasil. Gostou de entender um pouco mais sobre como o nosso passado econômico foi construído? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Valeu e até a próxima!